Olá, olá, Menti! Hoje, como prometido, lá na Rede Vizinha, eu vou trazer para vocês tudo sobre como publicar o seu livro a partir da pesquisa que você fez durante o mestrado ou o doutorado, ou se você tiver os dois títulos, durante o mestrado e doutorado. Vamos comigo? Meu nome é Ana Luísa, sou professora, pesquisadora e tenho o canal Boa Escrita. A coisa que eu quero te falar é que eu já dei uma oficina sobre isso. Essa oficina ocorreu em 2 dias. Foi uma oficina super longa, porque teve duração de 4 horas. Hoje, o que eu vou trazer para vocês, até porque eu sei que um vídeo muito longo, você não teria tanta paciência para assistir nesse momento. Então, eu foquei na seguinte estratégia: o que você precisa modificar da sua pesquisa que está no repositório da universidade para transformá-la em livro, publicar por uma editora, ter o livro vendido, ser citado, se tornar referência, receber royalties e uma das principais coisas, economizando dinheiro. Então, o que eu vou colocar aqui é a minha experiência na adaptação da tese para livro que eu acabei de enviar para a editora. Enviei esta semana, fiz uma adaptação demorada, lenta, e mais por conta da minha administração do tempo. Eu pegava mais quando tinha vontade. Agora, essa adaptação que eu vou ensinar a vocês é possível fazer de 3 a 7 dias. Isso vai depender da sua estratégia e do tempo que você colocar na pesquisa. Quer dizer, que agora vai ser livro. Então, sem mais delongas, eu quero trazer aqui as mudanças principais para você realizar na sua pesquisa. Antes de tudo, a gente precisa eliminar algumas coisas que não interessam para o formato de livro, como folha de aprovação, não interessa. Folha de rosto, isso vai ser da sua avaliação, se vai te interessar ou não colocar essa folha de rosto. Uma outra coisa também que eu vou dizer, conversa com a editora. Né? As editoras, elas costumam enviar um briefing para você poder inserir os elementos que você quer, da forma que você quer. Então, você é livre para formatar o livro da forma que você desejar. Ninguém aqui está mais preso a nenhuma regra da ABNT. A regra que eu falo é a do texto. Por isso que o que eu vou falar, você pode ficar livre para aceitar ou não. Se você quiser deixar na estrutura que apresentou a universidade, tá tudo certo, ok? Então, primeiro você tem que colocar os elementos que vão compor a capa. A capa, ela não tem tantas informações. Você pode verificar que ela vai ter o seu nome, o título do seu livro e o nome da editora. Esses são os elementos essenciais de uma capa. Na folha de rosto, você pode colocar mais alguma informação. E aí você vai avaliar se precisa ou não da folha de rosto. Geralmente, todas as editoras, elas costumam colocar essa folha de rosto. E o que é essa folha de rosto? Na frente, ela vai ter novamente o título do seu livro, algumas vezes o seu nome, isso vai ser de escolha sua ou não, pode ter alguma observação que você colocar. No verso, vai ter a ficha catalográfica daquele livro, com todos os dados, inclusive o ISBN, que é o Registro Internacional. Então, após isso, você pode colocar uma dedicatória, você pode inserir alguma epígrafe, você pode colocar alguma informação, alguma nota que
ela esteja também recuada, como você coloca na dedicatória, nos mesmos moldes. Você pode fazer os agradecimentos também, pode até manter os agradecimentos que você colocou na sua dissertação, na sua tese. Não recomendo, tá? Deixar os mesmos agradecimentos. O que eu recomendo é você refazer, porque se trata de livro. Então, alguns termos, inclusive, é interessante a gente colocar. Lista de siglas e abreviaturas. Se você usou, é interessante colocar, mas você também não está preso a isso, a não ser que seja uma exigência da editora. Algumas editoras, elas passam a exigir isso. Lista de quadros, tabelas, gráficos, figuras, e etc. Qualquer elemento que não seja texto. Você precisa colocar? Não, nenhum. Você pode? Sim, você é livre para colocar. Lembrando que quanto mais páginas o seu livro tiver, mais caro ele vai ficar para o consumidor final, certo? Então, se você puder eliminar essas páginas que não farão diferença, no geral, você elimina. Essa estratégia eu usei para o livro que é fruto, né, da tese. Eu eliminei boa parte dos elementos pré-textuais, inclusive acrescentei algumas coisas que não tinham nos elementos pré-textuais, como agradecimento. Eu não fiz agradecimento para a minha tese, não coloquei uma nota introdutória, não coloquei uma epígrafe, acho que não coloquei dedicatória, acho que coloquei quase nada, só as listas das figuras, dos quadros, acho que foi basicamente isso que eu coloquei. E o sumário. Você pode fazer, inclusive, o sumário bem básico. Você não precisa fazer aquele sumário automático. Você pode fazer o sumário em uma tabela, um formato de quadro, porque o diagramador vai ajustar, inclusive ele nem vai usar esse sumário automático. Então, o que eu recomendo é você colocar o sumário da forma que você deseja que ele fique. Por exemplo, o que você quer de negrito, o que você quer de itálico, o que você quer a letra sem itálico e sem negrito, o que você quer ou não sublinhado, o que você quer em caixa alta ou em caixa baixa. Tudo isso você quem vai escolher. Ana, eu preciso seguir aqui o mesmo sumário que eu apresentei na dissertação? Não, e nem aconselho. O que eu recomendo é, inclusive, você mudar os títulos, os subtítulos. Por quê? Tudo que a gente faz é para o mundo acadêmico, na pesquisa. Só que agora é livro. Livro é comercial. Livro tem que ser vendido, até para você receber. Então, coloque isso de forma que as pessoas que não são da área compreendam o seu sumário, compreendam o que ela o que elas vão encontrar dentro do conteúdo do seu livro. Gente, não repara, mas hoje eu tô com hoje não, a semana toda eu tô meio travada a língua e às vezes eu tô errando concordância, até tempo verbal eu tô errando ultimamente, mas fechando parênteses aqui. Outra mudança que eu recomendo é do título. O título que você fez para a dissertação, para a sua tese, geralmente é um título muito acadêmico, por mais que você tenha sido bastante criativo. Uma outra coisa, o livro, além de propor um título mais enxuto, ele tem que dar ideia imediata do que vai ter ali. Esse título mais enxuto, de ideia imediata, ele precisa ser também de compreensão coletiva. Eu não estou falando de compreensão de massa. Compreensão de massa é uma outra coisa. Estou falando de compreensão coletiva de pessoas que convivem no mesmo nível, mesmo campo, mesma área, assim, intelectual, digamos assim, ok? Eu quero dizer que pessoas que estejam no nível universitário, de graduação, nível técnico também, nível médio, pessoas que estejam em formação e pessoas que são formadas, mas
que não compreendem o assunto que você está tratando, porém tem uma curiosidade, e ela quer saber mais sobre esse assunto. Então, ela precisa entender. O livro, ele não pode ser puramente técnico. O livro puramente técnico só vai ser vendido para o seu nicho. E aí você está restringindo a possibilidade de ser conhecido e reconhecido por pessoas de outras áreas. Deixa eu te contar um segredo. Eu sou mais chamada para bancas, para palestras sobre educação, sobre ensino online, sobre empreendedorismo criativo, do que da minha área de pesquisa. Isso não quer dizer que eu não seja reconhecida como pesquisadora. Eu sou convidada para a banca, para dar palestras sobre resíduos sólidos, participar de grupos, extensão, grupos de pesquisa. Porém, o que eu quero dizer aqui é que uma coisa pode ser conectada à outra. As pessoas sabem que eu pesquiso sobre meio ambiente, sustentabilidade, e também sabem que eu gosto de empreender, eu empreendo, atuo no ensino online, e me chamam bastante para esse tipo de assunto. Então, a gente não precisa se restringir, a gente tem que alongar a cauda. Então, alonguem a cauda de vocês com a possibilidade de publicação da sua pesquisa. Lembre-se de uma coisa, você vai pagar para a editora publicar. A diferença aqui é quanto tempo você vai levar para cobrir o custo de volta, custo do seu investimento. Não venha me dizer que você só quer publicar para ter livro publicado. Até porque, se o seu coleguinha que publicou na mesma editora que você estiver recebendo muito mais royalties, a primeira coisa que vem à sua cabeça é o que eu não fiz para também receber esses royalties. Então, bora lá fazer com que a gente receba esse reconhecimento e o dinheiro pelo direito autoral cedido aí por, no mínimo, geralmente as editoras cobram, a depender da editora, por 5 anos. Então, 5 anos você vai ficar preso a uma editora e desses 5 anos, faça valer a pena o investimento e também a exclusividade da editora que tem sobre a sua pesquisa, tá certo? Então, vamos lá. Recapitulando tudo que eu falei até o sumário. Retirar itens que não são essenciais, retirar toda a parte pré-textual que pertence somente à pesquisa, mudar o título, mudar os títulos e subtítulos do seu sumário e acrescentar aquilo que for interessante. Por exemplo, convidar um pesquisador referência, ou pode ser o seu orientador, para escrever o prefácio. Você também tem a opção de solicitar que alguém escreva a apresentação. Então, o seu livro ele pode ter o prefácio e a apresentação também. Se a sua pesquisa tem muitas figuras, imagens, elementos coloridos, dou como sugestão que você coloque todas em preto e branco, vai baratear ainda mais o custo do seu livro para o leitor final. Uma outra coisa, se você usou cor em quadros ou em tabelas, coloque tudo em preto e branco, não precisa disso, tá? A gente faz isso na dissertação, na tese, para enfeitar, deixar mais bonitinho, etc. Mas, para o livro, não precisa. Ana, mas se eu retirar a cor, se eu deixar tudo em escala de cinza, pode ser que não se compreenda. Então, tenta colocar algum outro elemento que faça com que a pessoa compreenda. Por exemplo, você tem a opção de editar a imagem e colocar pontinhos, colocar um xizinho, colocar um sinal de mais, colocar tracinhos. São opções que vão
tornar o seu livro mais acessível. A gente está falando aqui de acessibilidade para adquirir o livro. Outra coisa também, se o seu livro ele tem muita cor e a pessoa comprar o livro digital, se você fechou o pacote com e-book, o e-book vai ser preto e branco. Então, que tal já fazer essa adaptação, baratear, para que a pessoa possa comprar o livro físico e também deixar a imagem mais legível para quem comprar o e-book. Quero falar também sobre a linguagem que você vai usar. Adapte essa linguagem, lembrando que você escreve de forma muito impessoal e você se refere a todo tempo à pesquisa. Você pode mudar essa linguagem, essa palavra pesquisa, na verdade, por livro, este livro, esta obra. Isso é uma adaptação que a gente pode fazer. Em relação à linguagem, se você escreveu de uma forma muito formal, você pode trazer um pouco da informalidade. Em livro, isso é permitido. Então, você pode colocar a justificativa na primeira pessoa. Em alguns trechos que você quiser, você pode colocar na primeira pessoa também. Por exemplo, pesquisei em fontes, tal, na metodologia, você pode fazer isso. Não se preocupe achando que vai tirar a formalidade da sua pesquisa. A gente está falando de livro. E livro, o que importa são os dados, são as suas considerações finais, suas conclusões, os seus resultados. Aqui, o texto, ele pode ser mais leve, você pode, inclusive, escrever como se estivesse, basicamente, conversando com o leitor. Isso vai depender do tipo de linguagem que você gosta de usar. Estou deixando aqui aberto para você fazer a adaptação que você quiser. Se você usa nota de rodapé para sistema de referência e também nota explicativa, sugiro que escolha um outro para economizar a página e também economizar na revisão de texto. Em relação à nota explicativa, aquilo que couber, você pode colocar no texto, porque aqui a gente está tratando de livro. Não é legal ficar lendo o livro que tem muita nota explicativa, fala sério. É horrível, assim, é cansativo, horrível no sentido de cansativo, é exaustivo. A gente toda vez sair da leitura e ir lá para baixo ou ir ao final. É muito cansativo. Então, tira todas as notas explicativas. Avalia, são realmente necessárias? Se forem, deixa o mais curta possível. Se não for possível deixar curta e ela for extremamente necessária, coloca no texto. Vê uma forma de colocar no texto. É muito melhor. Vai deixar o seu livro, a sua leitura muito mais fluida e gostosa para o leitor. Se você gosta de sistema numérico, você pode continuar com ele. O que eu indico, na verdade, é uma economia. Por exemplo, você pode simplesmente deixar o nome do autor, a obra, o ano, e o restante das informações serem retiradas, como link, acesso, né, número de edição, número, né, de coletânea, qualquer outra informação que esteja em excesso. Se for periódico, nome do autor, título, periódico e ano. Todas as outras informações você retira. Eu estou falando quando ela estiver em nota de rodapé. Sabe por que a gente pode fazer isso, essa economia? Primeiro, vai deixar a sua nota muito mais limpa. Segundo, a informação completa já vai ao final, na listagem ao final. Em relação às referências, você pode reduzir a letra, você não precisa deixar em fonte 12. Lembrando que você é livre para formatar o livro da forma que você quer. Então, se você escolheu a fonte 12 para o texto, por exemplo, nas referências, já que usa geralmente 15 a 20 páginas, você pode colocar uma fonte 10. Não tem problema algum.
Nas notas de rodapé, se você não quiser usar fonte 10, você pode usar até uma fonte 8, tá? A gente não está falando de ABNT aqui. Uma outra coisa que eu preciso te falar é que se você usa sistema Autor Data, você pode modificar, e aí a gente está falando já da ABNT 2023 que permite isso, sair da caixa alta, e usar a grafia normal, tá? Inicial maiúscula e o restante em caixa baixa. Bom, em relação aos elementos pós-textuais, se você fez pesquisa de campo e anexou TCLE, carta de anuência, aprovação do comitê de ética, questionário, o questionário é até interessante deixar. Deixe. Tem voto válido. Agora, o restante, você pode excluir. Não precisa colocar. Ficam páginas a mais e não interessa para o leitor comum, não interessa para o leitor de outra área, essas informações. O questionário você pode deixar, mas também você pode excluir. Não vai fazer diferença alguma. Outros elementos pós-textuais. Avalie se é interessante colocar ou não. Na minha tese, quando eu estava fazendo a adaptação, eu tirei todas as figuras e coloquei como apêndice e anexo, porque algumas são minhas, outras foram fruto de pesquisa de campo. Então, eu retirei do texto, primeiro, porque dá para organizar muito melhor o texto sem tantas figuras. Segundo, porque eu achei melhor para fazer a edição em preto e branco. Eu coloquei todas as minhas figuras em preto e branco. Se eu fosse deixar colorida pela quantidade de páginas, o livro ia sair quase R$ 200. E não era nenhum interesse meu que o livro custasse caro. Na verdade, se eu pudesse, eu teria colocado um valor para ele custar R$ 50 no máximo. Só que tem muitas páginas escritas, e durante a revisão eu fiz alguns acréscimos. Ana, você alterou a tese, vai ser considerado plágio. Não é, tá? Porque a gente pode explicar alguns detalhes que não ficou bem explicado. E é uma coisa bem interessante a fazer, porque quando a gente termina de escrever a pesquisa, geralmente a gente não aguenta mais tá escrevendo, né? Ou a gente já termina em cima da hora. E alguns trechos eu lia e dizia assim, meu Deus do céu, o que foi que eu coloquei aqui? Ainda bem, né, que eu tenho algumas versões e eu corria para essas versões para tentar compreender como foi que eu cheguei ali e reescrever aquele trecho para ficar com a escrita mais fluida, mais coesa dentro do texto, acompanhando, inclusive, né, a leveza do meu texto. Sugiro que você revise, leia com atenção tudo, envie para uma boa revisora, sim, o seu livro, porque a revisora ela vai detectar esses trechos para você. Então, se por mais que você não aguente mais, defendeu agora, mas quer publicar porque quer fazer doutorado, concurso, qualquer coisa do gênero, envie para uma revisora para ela poder detectar isso. E ao detectar, ela vai te comunicar. Se a revisora não te comunicou de nenhum trecho que precise de ajuste final, desconfie, tá bom? E eu tô falando isso não é criticando nenhum profissional, não. É por experiência própria e trauma próprio, tá? Quem me conhece já no Instagram, quem é da mentoria, sabe que eu conto várias vezes essa história do meu trauma de revisão textual. Então, espero ter ajudado vocês a economizar dinheiro nessa primeira fase de envio, quer dizer, de envio não, né? De adaptação da sua pesquisa para o livro e você poder economizar e também, né, deixar o seu livro bem mais acessível
para o leitor brasileiro. Espero que você tenha bastante sucesso. Depois me conta como foi a experiência dessa adaptação do lançamento. E um ano depois, quero saber quanto você recebeu, hein? Até mais!